Meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a todos, com a sua graça, com a sua paz e com a ministração do Espírito Santo, que agora veremos de ouvir por meio da proclamação da palavra de Deus. E eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor, segundo Mateus, o apóstolo, primeiro dos evangelhos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, e ali nós vamos ler e expor apenas o versículo 13 do capítulo 5, no Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, Mateus 5,13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus queridos irmãos, este sermão tão eloquente, este sermão que mexe com os homens ao longo dos séculos, desde o dia em que foi proferido, tamanha a sabedoria, a majestade, a glória que são demonstradas pela palavra do Senhor Jesus. Ele, conforme temos visto, nos fala sobre pessoas abençoadas. Quem é o homem? Quem é a mulher? O jovem? O ancião? O menino abençoado? Jesus descreve estes homens e mulheres abençoados usando o termo bem-aventurados, para demonstrar que são as pessoas que foram alcançadas pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela bondade de Deus. De fato, o homem e a mulher abençoados não são propriamente aqueles que têm status, poder, glória e dinheiro neste mundo, mas são aqueles que receberam tesouros eternos, espirituais e invisíveis no coração, que foram impactados pela graça do Evangelho. Jesus descreve qual é o caráter, a missão, a vida destes que são filhos do reino dos céus. A mensagem que Jesus pregava era o arrependimento, para que por meio da confissão dos nossos pecados e da contrição arrependida por termos desagradado a Deus, fugindo dos seus padrões, possamos ser reconciliados com Ele, não por aquilo que fazemos, mas pela graça que Ele nos dá. E uma vez reconciliados como filhos, Ele nos concede uma graça que nos transforma e nos capacita a vivermos segundo a sua santa vontade. Neste sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus descreve quem são estas pessoas. Ele diz que são pessoas que reconhecem que não podem fazer nada por Deus, são pobres espiritualmente falando, não têm nenhum mérito, nenhum favor, nenhuma obra que possam oferecer ao Senhor. Eles se arrependem dos seus pecados com choro, eles são mansos e dependentes do Senhor, da sua vontade, da sua soberania, eles desejam a santidade de Deus e a sua justiça, eles praticam esta santidade para com o próximo, sendo perdoadores, compassivos, misericordiosos, sinceros e íntegros em seus relacionamentos, posto que são limpos de coração. Eles buscam pacificar e não incentivar ou estimular o conflito, pela pregação do Evangelho da paz e pela conduta verdadeira e santa em todos os seus atos. Eles, portanto, recebem uma reação do mundo gentílico. E qual é esta reação, queridos irmãos? Chegamos à 8ª bem-aventurança, conforme vimos há 2 semanas atrás. E nesta 8ª bem-aventurança, Jesus tira o foco do coração dos filhos de Deus, que em relação a Deus é pobre, é arrependido, é um coração dependente e manso, que tem fome e sede de justiça, que em relação ao próximo é misericordioso e compassivo, é sincero, íntegro, limpo, é um coração pacificador, mas que ao apresentar-se ao mundo será um coração, uma pessoa, uma vida perseguida. O mundo
não recebe bem a santidade. O mundo não recebe com braços abertos a vida de santidade, a vida de justiça, a vida de verdade. Os filhos de Deus em relação ao mundo serão de fato afrontados, serão de fato injuriados, sofrerão por causa da sua fidelidade a Deus. E esta é a bem-aventurança final, que já nos prepara para a transição dos versículos 13 em diante. Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, fechando esse ciclo, este círculo de bem-aventuranças, de bênçãos que Deus dá aos seus filhos, porquanto a mesma promessa que abre as bem-aventuranças é a promessa que fecha. Lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, o Senhor promete a eles, porque deles é o reino dos céus. E agora na oitava e última bem-aventurança, o Senhor declara: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles também é o reino dos céus. Jesus conclui explicando o motivo dessa bem-aventurança tão esquisita, inusitada. Porque, meus irmãos, quem pode se considerar abençoado, agraciado, alguém que tenha os privilégios da comunhão com Deus, quando é perseguido? Jesus explica por que podemos considerar a perseguição em decorrência da justiça, da fidelidade a Cristo, do imitar a Cristo como uma bênção e não como uma maldição. Ele diz: vocês são bem-aventurados quando vos injuriarem, quando por minha causa vos perseguirem, quando mentirem e disserem todo mal contra vocês, porque sempre foi assim. Porque assim fizeram com os profetas, e assim farão com os filhos do reino. Porque estes profetas do passado receberam a promessa da graça e creram no Cristo que antevinham nos sinais da antiga aliança. E vocês agora na nova aliança já recebem a realidade da graça e creem naquele que cumpriu todas as promessas. Por isso o mundo não pode recebê-los bem. Por isso o mundo não pode amá-los, mas o motivo dessa bem-aventurança não se encontra propriamente na reação tão violenta, tão agressiva, tão combativa do mundo. Na verdade, meus irmãos, o motivo desta reação é pelo fato de que nós temos um grande galardão nos céus, um galardão da parte do Senhor Deus, o galardão de sermos filhos de Deus e de sermos pessoas que se ajuntam a este panteão de heróis da fé, aos santos e profetas de Deus, quando somos fiéis ao Senhor. Portanto, Jesus, nesta mudança de, podemos dizer, enfoque no sermão, ao sair do diagnóstico que ele faz do coração dos crentes para a reação que o mundo tem em relação aos crentes, ele nos prepara para uma posição correta, corajosa, cheia de fé e de esperança em meio ao mundo que é vil, antagonista, combativo em relação aos filhos de Deus. Nós não devemos ficar tímidos e desencorajados quando as perseguições vierem contra nós, pois Deus está conosco, nos abençoando em meio a elas, e elas mesmas são causa de grandes bênçãos presentes e futuras, bênçãos espirituais. E agora Jesus demonstra como os crentes devem reagir à perseguição do mundo. E ele faz esta demonstração com duas figuras simples, mas profundas, impactantes. Diante do mundo que nos persegue, diante do mundo que combate a santidade, diante do mundo que aborrece a verdade, a justiça e a graça de Deus, devemos ser como sal e luz. E nos versículos 13 a 16, com estas duas figuras, com estas duas comparações ou metáforas, Jesus quer ensinar aos seus discípulos, lá do monte da Galileia e aqui de Montes Claros, como devemos reagir no mundo
que rejeita a graça de Deus, no mundo que rejeita a bondade, a santidade e a salvação de Deus. Devemos reagir a este mundo, não com as armas do mundo, mas como sal e luz. Portanto, meus irmãos, estes dois emblemas, estas duas figuras, nos mostram de que maneira os cristãos que têm o caráter e o coração transformado pela graça de Deus devem dar o seu testemunho no mundo. O mundo é vil, sim. O mundo é corrupto, com certeza. O mundo é cheio de pecados, injustiças e mazelas, de fato. Mas nós, como filhos de Deus, temos um papel a desempenhar neste mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo. Nestas comparações, nós vamos observá-las, analisá-las e expô-las, cada qual de per si, para podermos extrair o máximo do ensino das Escrituras sobre tema tão relevante. E ao falarmos destas duas figuras, o que nos chama a atenção é a frase que traz a ênfase do texto, que abre tanto a primeira quanto a segunda comparação. Vós sois. Os estudantes da teologia do Novo Testamento, tem aqui o reverendo Felipe, que sabe mais do que eu sobre este assunto, eles reconhecem que no Novo Testamento a importância do uso dos verbos no indicativo e no imperativo. Os verbos que estão no modo indicativo apontam para um novo status, para uma nova condição que a igreja recebe em Cristo Jesus, a fim de realizar a sua tarefa. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, enfim, todo o Novo Testamento, nós temos vários usos de verbos indicativos que apontam para aquilo que nós não precisamos buscar, que nós não precisamos almejar, mas que pela graça, pela obra de Cristo, por aquilo que o Senhor fez, nós já recebemos. Jesus não nos dá aqui uma ordem, o verbo é um indicativo, sois. Ele não diz, vocês devem ser sal, vocês devem ser luz, mas ele declara uma realidade já concretizada pela autoridade dele, pelo sacrifício dele na cruz, pela obra que ele fez para com o seu sangue e a sua vitória poder nos purificar e nos resgatar do império das trevas para o seu reino. E se formos de fato transportados por Cristo, por meio do Espírito Santo que opera em nós e por meio da fé que proclamamos para o seu reino, nós já somos sal e luz. Portanto, meus irmãos, esta ênfase inicial quer mostrar uma nova condição que os filhos de Deus, aqueles que se converteram, que se quebrantaram, que reconheceram sua pobreza, que choraram pelos seus pecados, que vivem em relação pacífica e harmoniosa com Deus por causa da cruz de Cristo, esta condição já nos pertence. Não há aqui, eu enfatizo, uma exigência, mas há aqui uma declaração de uma realidade que fora prometida, mas que já se concretiza em Cristo. Cristo nos comprou para sermos sal e luz. E aquilo que Cristo quer, aquilo que ele estabelece em seus planos, aquele mandato que ele recebeu do seu Pai, nada nem ninguém pode impedi-lo de realizar. Vós sois o sal da terra. E percebam, meus irmãos, que Jesus não diz, você é, tu és, para ficar mais bíblico. Ele fala no plural. Meus irmãos, já pensou se alguém te serve uma galinha sem sal, e aí você fala, tem que colocar um sal nesse franguinho, me passa o sal, e a pessoa vem com uma bandeja com um grãozinho de sal, e não é sal grosso não, um grãozinho de sal refinado. O que você vai fazer com esse grãozinho de sal? Nada. Um grãozinho de sal não tempera nada. Se nós estivermos numa sala escura e necessitarmos de iluminação para fazermos nossas tarefas e pedirmos que alguém acenda a luz e aquela pessoa acende uma lâmpada que emite apenas um facho de luz, ou melhor, um feixe de luz, os físicos me perdoem, apenas um raio de luz, eu acho que a expressão é raio, um raiozinho de luz,
O que um raiozinho de luz vai fazer numa sala? Nada. Ao colocar esta declaração no plural, Jesus aponta para um status ou uma condição que foi dada à sua igreja. Porque se todos nós somos luz de Deus em Cristo, se todos nós somos como pequenos grãos de sal pela obra do Espírito Santo que nos purificou com o sal da palavra, do Espírito e da verdade, quando nos juntamos, nós podemos realizar a vontade de Deus, salgando a terra, iluminando o mundo. Portanto, queridos irmãos, ao analisar estas declarações da tarefa de Deus para a sua igreja, nunca perca essa perspectiva de que essa tarefa é realizada pelo poder de Cristo, que já nos garantiu esta condição nova, e ela é realizada pela ação da igreja, e não por meros indivíduos isolados. Um homem e uma mulher sozinho não pode muito, mas quando Deus aviva o seu povo, e faz com que o seu povo se junte em torno do Evangelho, com o coração ardendo pela obediência ao Senhor e por sua glória, então a igreja se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, um instrumento que salga e tempera, um instrumento que ilumina, que dá calor, que brilha. Vós sois. E ao colocar as duas comparações, os dois emblemas, nós devemos lembrar também do genitivo. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. Mostrando que nossa missão de servir ao Senhor nunca deve ser fora do mundo. Uma missão simplesmente contemplativa, como pensam os monges, uma missão de afastamento da sociedade, de uma purificação pelo distanciamento, mas esta missão nos leva a nos envolver neste mundo de Deus que foi quebrado e manchado pelo pecado. Esta é a primeira verdade que devemos extrair quando falamos do testemunho da igreja. O testemunho da igreja como sal e como luz é dada na terra, é dado no mundo. A segunda verdade que podemos observar neste texto, meus irmãos, são as funções da igreja. E estas funções são descritas exatamente pelo significado dos símbolos. Ao simbolizar a igreja como sal e luz, duas funções da igreja nos são dadas. Hoje falaremos da primeira. Na próxima semana, nós abordaremos a segunda. A primeira função da igreja, portanto, essa primeira função descrita, comparada ao sal, é a função negativa da igreja. O que significa isto? Aquilo que a igreja deve combater, aquilo que a igreja deve reprimir, aquilo que a igreja deve negar. Nós sabemos que o sal é um elemento que tem várias utilidades. O sal tempera, o sal dá sabor, o sal puro não se deteriora, e é por isso que ele em Levítico é usado como um símbolo da aliança que temos com Deus, que é uma aliança eterna, que não pode se corromper ou se deteriorar. O sal pode purificar, mas acima de tudo, no mundo antigo, no mundo em que as pessoas não tinham o gozo ainda das novas tecnologias, das benesses da modernidade, o sal tinha um fator importantíssimo. O sal era um importante conservante natural. Aqueles que são de um período mais antigo sabem disso. Quando nas roças espalhadas pelo Brasil, eu cheguei a visitar alguns vilarejos assim, quando ia à fazenda que minha tia morava, próximo a Valadares, no distrito de Baguari, e lá não havia ainda luz elétrica quando eu era criança, e minha tia não tinha uma coisa que qualquer pessoa hoje tem, o rico, o pobre, todos nós temos isso como um bem de consumo comum. Minha tia não tinha geladeira. E quando as pessoas matavam um porco, ou pescavam um número maior de peixes, ou tinham ali uma carne, e precisavam conservar aquele alimento por mais dia, o que eles faziam? Salgavam. O sal conserva. E é este valor de conservação que está aqui implicado nessa comparação. Mais do que o sabor,
mais do que a limpidez, a branqueza e a transparência do sal, nós temos aqui uma figura que aponta para o fator negativo da igreja. A igreja é um fator que nega todas as influências pecaminosas, corruptas e miseráveis do mundo, conservando o mundo e a sociedade. Meus irmãos, o Evangelho nos traz benefícios eternos, mas por meio do Evangelho Deus nos usa para beneficiarmos as pessoas nesta vida também. Quando lemos a história da igreja cristã, desde sua fundação pelos apóstolos da igreja cristã e não da igreja de Deus, que foi fundada no Antigo Testamento, mas da igreja cristã, desde sua fundação pelos apóstolos, lá no dia de Pentecoste, conforme está em Atos capítulo 2, nós percebemos esse fator conservativo da igreja operando na sociedade humana. Infelizmente, as ideologias mentirosas que têm perpetrado na sociedade por meio das academias, das universidades, têm feito as pessoas olharem o cristianismo com maus olhos. Mas muitas instituições como creches, orfanatos, a abolição da escravatura no mundo antigo e no mundo moderno, as instituições como as universidades, os hospitais, as escolas públicas para a população, todas estas instituições são criação do cristianismo. Os pagãos tiveram intelectuais e escolas, sim, mas nenhum deles popularizou estas coisas ao ponto delas trazerem benefícios para as pessoas mais simples. Contam-nos os historiadores que em Roma havia disseminado, naquele momento em que a igreja nascia, a prática do aborto. Era muito comum que as mulheres que eram escravas e vendiam seu corpo à troca de pão, abortassem os filhos que eram nelas engendrados. Mas o cristianismo incentivou que essas mulheres não fizessem isso. E aquelas que não se convertiam e tinham esses filhos eram adotados pelos cristãos, porque a palavra de Deus nos diz que a religião pura e verdadeira para com Deus é esta: acolher os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Foi a igreja cristã que instituiu pela primeira vez no mundo pagão a prática da previdência. A previdência não era uma instituição do Estado. A previdência era uma instituição da igreja, que também colhia donativos para dar assistência social aos seus membros carentes, como faz até os dias de hoje. A igreja agiu e tem agido em várias áreas. Com isso não quero dizer que a igreja não tenha pecados ou erros, mas que se não fosse a igreja, o mundo seria muito pior e mais corrupto. Nós sabemos, meus irmãos, que você pode pegar um belo peixe e salgá-lo. O sal haverá de retardar a corrupção, mas não haverá de impedir a corrupção. Esse peixe um dia vai apodrecer. Esta carne, essa peça, essa manta de carne salgada, um dia vai dar vermes e vai se perder. Mas o sal refreia a maldade do mundo, impedindo que os homens não sejam o pior que poderiam ser. E de fato podemos fazer esta comparação. Nas civilizações e nas sociedades onde o sal do cristianismo piedoso não entrou, nós percebemos muito mais tirania, corrupção, exploração e maldade em todos os aspectos. As pessoas hoje têm um hábito de reclamar do mundo ocidental, do mundo que foi estabelecido sobre os alicerces da fé cristã, que nos ensina o temor a Deus e o amor ao próximo. Vá viver na Arábia Saudita, ou então vai viver na Índia. Mude-se para a Coreia do Norte. Seja cidadão de um país em que os valores cristãos não são apenas desconhecidos e negados, mas que são perseguidos até a morte. E ali sim você verá a terrível injustiça social, a opressão, a maldade, a vilania, a corrupção em graus ainda mais terríveis que podemos observar em nosso mundo. Pegando então nossa própria situação, para não criticarmos o quintal do vizinho, se formos olhar nossa sociedade, percebemos que a influência do cristianismo, das suas crenças, das suas instituições, tem a cada dia diminuído nas famílias e no coração das pessoas. Isso tem diminuído a violência?
Isso tem diminuído os conflitos nos lares, isso tem aumentado o amor entre os casais, isso tem aumentado o respeito dos filhos e dos mais novos pelos mais velhos. Todas estas colocações que eu fiz, os irmãos serão obrigados a responder: pelo contrário, pastor. Quanto mais a sociedade se afasta dos princípios do verdadeiro evangelho de Cristo, mais ela se corrompe, mais ela é dominada pelo poder do dinheiro, pelo poder da força, mais ela se torna egoísta, ao ponto de mães e pais perderem o vínculo e o amor natural pelos seus filhos, ao ponto das famílias se fragmentarem e das pessoas praticarem toda sorte de imundícias, como se isso fosse normal, como se isso fosse bom. Tal como aconteceu nos dias do profeta Isaías, quando a nação de Israel se apostatou, à medida em que as pessoas abandonam a verdade da palavra de Deus, diz Isaías, eles passam a chamar o mal de bem e o bem de mal. Não é isso que temos visto? Portanto, meus irmãos, a igreja, ela tem uma função negativa, isto é, uma função de impedir o avanço da corrupção no mundo. E na medida em que pedimos o avanço da corrupção moral e espiritual do mundo, nós abençoamos o mundo, porque o fruto da corrupção é miséria e morte em todas as áreas. Os brasileiros caíram no canto do vigário de que mais educação trará mais prosperidade. A nação mais educada do mundo no século XX, na primeira metade do século, era a Alemanha. E naquela educação tão superior, das melhores escolas em todas as áreas, nas ciências humanas, nas ciências da engenharia, nas ciências exatas, nas ciências médicas, aquela sociedade produziu o nazismo e Adolf Hitler. Meus irmãos, a educação é uma bênção que Deus tem dado a nós. Mas se nós não a exercitarmos no temor do Senhor e no amor ao próximo, ela pode ser uma ferramenta terrível de morte, destruição e opressão do mais fraco. Temos visto isso ao longo da história humana. Civilizações avançadíssimas, mas terrivelmente opressoras e tirânicas. Portanto, meus irmãos, somente o sal do cristianismo pode temperar o mundo impedindo sua corrupção. É interessante que esta metáfora do sal aparece em outras partes da Bíblia. O apóstolo Paulo cita Colossenses 4:5, dizendo que nossas palavras, melhor 4:6, que nossas palavras devem ser temperadas com sal, demonstrando que o sal significa equilíbrio, pureza, palavras que sejam verdadeiras, mas que não descambem nem para o exagero da agressividade e nem para a fraqueza da timidez. Também a palavra de Deus traz outra figura do sal em Marcos, no capítulo 9, nos versículos 49 e 50. O sal que purifica. E Jesus então diz: tende sal em vós mesmos. E o que significa isto? Sejam pessoas temperadas, equilibradas, tenham em vós mesmos santidade, tenham em vós mesmos a presença purificadora de Deus, conforme está no verso 49, que sejamos salgados com fogo que purifica e que transforma. E o sal indica eternidade, perenidade, conforme nós vimos em Levítico no capítulo 2, no versículo 13. Todas as ofertas que eram oferecidas ao Senhor em sacrifício na antiga aliança, que eram símbolos das realidades espirituais concretizadas na nova aliança, deveriam ser temperadas com sal. O sal que simbolizava o pacto eterno de Deus, a fidelidade de Deus para conosco e a obediência e fidelidade que temos para com o Senhor. E a partir dessa comparação chegamos então à terceira verdade. A primeira que vimos é que nós temos uma nova condição como igreja no mundo. A segunda verdade que vimos é que a igreja tem uma função de sal, isto é, uma função negativa de impedir o avanço da corrupção. E a terceira verdade que observamos neste texto, queridos irmãos, é que se a igreja não cumpre sua missão, ela se torna irrelevante. Os teólogos de nossos dias muito têm falado sobre uma igreja relevante. E a igreja relevante dos teólogos, na verdade, é a igreja que Jesus chama de irrelevante.
Na verdade, meus irmãos, Jesus usa aqui uma outra comparação dos seus dias, do mundo antigo, o sal insípido. Nós sabemos que quimicamente um sal não pode se tornar insípido. O sal, NaCl, o cloreto de sódio, ele não perde a característica de sabor. Esta é uma característica inerente a esta substância química. Todavia, no Mar Morto, onde os judeus colhiam o sal, que não é o sal que nós usamos, que procede da evaporação da água do mar, mas eram pedras minerais retiradas de charcos nas proximidades do Mar Morto, aquele sal era contaminado por outros minerais. E por isso eles tinham características diferentes, que não pertencem ao cloreto de sódio. Você já deve ter visto esses sais aí, que custam o olho da cara, sal preto, sal rosa, sal com bolinha vermelha, tem sal de toda cor. Por que o sal muda suas características? Porque junto com o sal puro, há outros minerais que podem até ser benéficos para o equilíbrio do nosso corpo, mas que não são sal puro. E se esses minerais vão se juntando de tal forma no sal, acontecia ali e acontece ainda na Palestina o fenômeno de um sal insípido. Você pegava uma pedra de sal, quebrava aquela pedra, fazia aqueles cascalhos, ia barretando aqueles cascalhos, fazia o sal grosso, e quando você punha a pedrinha na boca, simplesmente uma pedrinha, sem gosto de nada. Ou então com uma salinidade muito tênue, lá no fundo, porque a presença do NaCl, do cloreto de sódio, era quase ínfima. O que as pessoas então faziam com esse sal? Morriam de raiva e jogavam fora. Perdi o meu tempo, arranquei aquela pedra, trouxe nas costas, quebrei esse negócio, moí, não serve para nada. Jogavam fora, era um hábito da época. Servia apenas como um cascalho. Os historiadores nos dizem que era comum, às vezes, aproveitar aquele sal inútil como uma espécie de cascalho que era colocado nas lajes das casas para que as pessoas que andavam nos terraços pudessem pisá-lo. Era também comum lançar este sal na lama para impedir que as carroças atolassem suas rodas. Era algo inútil, e por isso Jesus faz esta pergunta retórica: como restaurar o sabor de um sal insípido? Impossível. Ele não presta. Foi uma perda de tempo. Foi um trabalho jogado fora. Com esta segunda figura, ainda relacionada ao sal, comparando este sal que é típico da Palestina, Jesus mostra a influência do mundo sobre os crentes, ao invés dos crentes serem influência no mundo. E este é um risco que a igreja corre em todas as épocas. De fato, o Senhor nos colocou como sal da terra e luz do mundo, mas não para sermos parte da terra e parte do mundo. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos dar sabor, devemos conservar, devemos dar calor, devemos iluminar. Se a igreja perde sua função e vai trazendo o mundo para dentro de si, ao ponto de não podermos mais distinguir o que é igreja e o que é mundo, quais são os padrões de Deus, quais são os padrões do mundo, o que é santidade e o que é impiedade, a igreja então se tornou mundana. E isso significa o sal insípido. Mas o mais interessante de notar, meus irmãos, que na língua original, o vier a ser insípido é uma palavra só. É apenas um verbo, maraino. E este verbo, que é usado em outras partes da Bíblia, em 1 Coríntios e também em Romanos, significa tolo, bobo, louco. Ele tem este uso figurado. Jesus faz, portanto, um jogo de palavras com a ideia de um sal insípido e a situação de uma igreja mundana, de uma igreja que se acomoda à sociedade, que se acomoda aos gostos, de uma igreja que, por temer a perseguição, que por temer a rejeição, que por querer relevância diante dos homens e não relevância diante de Deus, ela se torna tal como o mundo é. Essa igreja faz papel de tolo, essa igreja é louca. Romanos 1:21, essa palavra aparece traduzida como tolice, como loucura. É a mesma palavra que o Senhor Jesus usa aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Uma igreja que se torna mundana é uma igreja irrelevante.
E o que acontecerá com crentes mundanos, com uma igreja mundana? Ela tentará de todas as formas se adequar ao mundo para evitar a perseguição, mas ela não conseguirá o que almeja, porque o diabo é assim, ele promete algo e entrega o contrário. Ele é assim. Seja mundano, seja parecido com o mundo, ande como as pessoas andam, faça o que elas façam e você estará livre de sofrimento, quando na verdade, quanto mais nos aproximamos dos padrões do pecado e nos afastamos do Senhor que nos salvou, nós haveremos de sofrer, mas não um sofrimento bem-aventurado, daqueles que sofrem pela verdade, pela santidade, pela justiça, do sofrimento que nos dá o gozo da glória aqui e a promessa do galardão nos céus, mas o sofrimento que é consequência dos próprios pecados, além do vexame e da humilhação com que o mundo nos tratará. Se um ímpio comete um pecado, as pessoas veem como normal. Mas se nós que nos chamamos de cristãos tomamos a mesma atitude, nós somos motivos de escárnio, de zombaria, de xiste, de riso. E não é a zombaria, a perseguição por causa da justiça, é a zombaria e a perseguição por causa da nossa tolice, da nossa loucura, do fato de nos tornarmos sem sabor. Eu gostaria, então, meus irmãos, de terminar a exposição desta verdade fazendo algumas aplicações. Você que é um crente em Jesus Cristo, você tem sido usado pelo Senhor para, no lugar em que você está, ter suas palavras agradáveis, cheias da palavra de Deus, palavras temperadas com sal, para que no seu falar, no seu aconselhar, na sua forma de dizer as coisas, de mostrar às pessoas a realidade, não da perspectiva deste mundo, mas na perspectiva da palavra, da Bíblia, as pessoas reconheçam a graça de Deus em você? Se não, saiba, você tem uma boca insípida, e os homens vão te tratar como um tolo, eles vão escarnecer de você, eles vão zombar de você, e por fim, eles vão pisar em você. Sua vida é temperada com sal que nos purifica, em que as pessoas, ao observarem você, podem ver santidade, uma vida diferente, uma forma diferente de agir, com um coração cheio de temor ao Senhor, com compaixão pelo pobre, com compaixão pelo próximo, um coração misericordioso, disposto a perdoar, disposto a buscar paz e reconciliação. Estas obras santas têm adornado a sua conduta? Você tem demonstrado uma vida que salga, que dá sabor, que demonstra a graça de Deus e a santidade do Espírito? Se não, eu reitero, os homens vão te ver como um tolo, por confessar o seu cristianismo e por negá-lo com suas atitudes. Eles vão te ver como um louco, um inconstante, um inconsequente. Finalmente, queridos irmãos oficiais que serão ordenados, vocês trarão, mais do que os membros da igreja, o emblema de Cristo, para serem sal da terra e modelo de sal na igreja, para que esta igreja seja de fato um grande saleiro do Senhor Jesus Cristo, para salgar montes claros com a santidade, com a graça, com a verdade de Deus, começando no seu casamento, na criação dos seus filhos, na maneira como vocês se comportam na sua família, na maneira como vocês se relacionam com seus irmãos, a fim de que as pessoas possam ver e possam perceber a graça e a santidade de Deus em vocês e possam ter em vocês não alguém para zombar, mas alguém para imitar, alguém que dá sabor. Meus irmãos, é tão triste ver o próprio povo de Deus zombando, rindo, murmurando, reclamando dos homens que Deus constituiu como líderes da sua igreja, porque eles não têm sido sal, porque eles não têm demonstrado uma vida de santidade, uma vida irrepreensível em todas as áreas. Eu quero finalizar este sermão dizendo, queridos, que não podemos perder a perspectiva da ênfase que Jesus dá. Jesus não diz, vós deveis ser. Jesus diz, vós sois. Ser sal é fruto da graça, não das nossas obras.
ser alguém que influencia para o bem, ser alguém que santifica com palavras, com atos e com exemplo, é fruto da graça. E se Deus tem nos incomodado porque não temos sido sal, devemos suplicar pela graça, em oração, quebrantados, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Meus irmãos, não sejamos negligentes nos exercícios espirituais. Deus, tudo o que Ele nos pede, Ele nos dá. E se Ele nos pede e declara que seremos sal da terra, é porque Ele nos fará sal da terra, se crermos nele e se o buscarmos, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para transformar o mais vil pecador em um pregador do Evangelho, em um exemplo de virtude. Ele tem poder para transformar a família mais corrompida e apodrecida pelo pecado em uma família santa e cheia da graça do Senhor. Devemos crer naquele que diz: vós sois o sal da terra. Neste momento, nós vamos passar para a ordenação e instalação dos oficiais que foram eleitos por nossa igreja. Eu quero chamá-los à frente.